aleluia. Ó, hoje tem que ser um dia mais feliz, não é verdade? Olha, com todos esses enfeites das crianças aí, a gente tem que se sentir meio criança, não é verdade? Então já fala para a pessoa do lado, se está feliz, se não está, comece a ficar. Porque eu sei que Deus vai tocar em você de uma forma especial, de uma forma poderosa, para liberar em você algo novo. O nome dessa série é Mergulhando no Poder. Você sabe nadar? Se não souber, não precisa, irmão. Quando a gente mergulha no poder, ele mergulha pela fé, vai pelo Espírito. Então, ainda que você não saiba como, o Espírito Santo de Deus estará aí para te fortalecer, para te renovar, para te estabelecer. E é muito importante, né? Nós vamos mergulhar no poder através da unção das 12 essências. Nós vamos trabalhar 12 essências diferentes. Você vai perceber, é engraçado, mas na Bíblia eles gostam muito de sempre trabalhar com simbologia. Eu acredito que Deus gosta disso. Ele gosta de números. Você vê que o número de governo é 12, né? O número de autoridade é 7. Ele tem algumas coisas assim muito interessantes na Bíblia. E também as essências. A cada uma das essências na época era usada para uma determinação, um propósito ou objetivo, um ensinamento. Então nisso tudo a gente vai aproveitar essa manifestação especial, e nós vamos hoje usar a base da essência do nardo. Já ouviu falar do nardo? Se você não ouviu, não tem problema. No final a gente vai ungir você com o nardo, para você sair daqui cheio dessa nova unção, firmado nesse poder, para você ser transformado através do Santo Espírito de Deus, né? Com certeza você será encharcado do poder espiritual para grandes realizações. Ninguém mergulha e fica com a cabeça para fora, ninguém mergulha e fica com as pernas para fora. Se você fala de mergulhar, você fala de se lançar, de se jogar, de ir mais fundo, de ir além. Então hoje você vai precisar começar essas próximas semanas a não vir aqui para ficar no mais ou menos. Você vai ter que se lançar, se mergulhar. Não vem aqui para ficar, mas eu não sei se essa palavra falou comigo, eu não sei se essa bênção está na minha vida. Tudo que foi falado aqui está na sua vida, porque é o mesmo Deus, é o mesmo projeto, é a mesma determinação, é o mesmo baixo na raça e canta labai, é o mesmo Espírito, tá ok? Então não se restrinja, não se equilibre, não fique sendo muito educado. Se eu der um glória a Deus, a pessoa do lado pode não gostar. É verdade. Às vezes o pessoal fala assim, olha, eu não gosto de igreja barulhenta. Já viu isso? Eu quando me converti, eu era católico, apostólico, romano, né? Aquela história, né? E aí eu sentei, e bem do meu lado sentou uma pessoa muito pentecostal. E quando ele não falava glória a Deus, ele falava aleluia. E quando ele não falava glória a Deus, aleluia, ele falava, eita Deus bom e tal. E eu falei, cara, esse sujeito está gritando no meu ouvido. Não é possível isso. Deixa Deus te usar. Essas frases também apareciam, né? Desce a borracha, Jeová. E eu falava assim, que loucura é essa? Onde é que eu estou, meu Deus do céu? Onde é que eu vim cair? Era uma igreja relativamente pequena, perto de um lugar humilde, mas Deus me levou para cultuar lá. E aí eu comecei a ver aquele movimento e eu falei, esse cara é louco. Meu irmão, sem brincadeira, um mês depois, quem é que estava louco? Parece que aquela epidemia pegou. Quando eu menos esperava, eu estava, glória a Deus, oh aleluia, esse Deus é tremendo. Não é possível que Deus faça isso. Você viu o testemunho da irmã aqui agora há pouco? Ela falou, não podia, não alcançava, não tinha, não ia, não foi. Você acha que uma pessoa que entra numa dimensão dessa está preocupado com o que os outros vão achar? A pessoa estava no nada, na dificuldade, e de repente vai e alcança o topo. Você desculpa a honestidade. Se ela se preocupar com mais alguém além dela mesma naquela hora, perdeu a visão. Por quê? Porque se Deus está dizendo que você pode todas as coisas naquele que te fortalece, você tem que acreditar que Jesus Cristo é aquele que te fortalece. Dali em diante, só tem um que é importantíssimo. Quem é? Jesus.
Por quê? Porque Ele vai te dar a vitória que você precisa. Ele vai te dar a sensibilidade. Sabe o que é sensibilidade? É quando você começa a perceber que tem alguma coisa diferente. É por isso que quando fala dos perfumes ou das essências na Bíblia, ela sempre cita alguma coisa assim: salvação, o cheiro do nardo. Então quando você sentir aquele cheiro, lembra que Jesus foi ungido por isso, para que depois soubessem quem Ele era. E essa condição, ela é muito forte, que você vai começar a aprender a sentir. Sentir quer dizer assim, ainda que tudo está dizendo não, você está sentindo lá dentro do seu coração a presença do Espírito Santo dizendo assim: fica tranquilo, eu estou contigo, essa vitória é sua, vou te levar até a realização. É aí que vem uma coisa chamada calma, paz. Sabe aonde? Na fé. Quando você acredita tanto em Deus, que mesmo no meio da dificuldade, da tribulação, mesmo daquela bagunça toda, você continua dizendo: o meu Redentor vive, Ele é o Senhor da minha vida, não vou voltar atrás, eu vou perseverar, porque eu sei que a vitória foi decretada. Então, só para exercitar, vira para alguém que você ama e diga assim: eu sei que a sua vitória já foi decretada, eu sei que Deus vai tratar e abençoar você de uma forma especial, né? Aleluia, glória a Deus, maravilhoso é esse Deus, né? Esta unção vai te capacitar a viver todas as promessas de Deus para a sua vida. Essa nova posição vai começar a mudar muitas coisas. Essa unção vai mexer com você. Vamos tomar exemplos de Jesus, de seus apóstolos, para alcançarmos essas coisas tremendas, essas realizações diferenciadas, né? Por isso que eu coloquei como tema: vida em abundância. Diga: vida em abundância. O que quer dizer a palavra abundância? Né? Quando a gente fala assim, você vai ter bastante, você fala legal, você vai ter em abundância, quer dizer que você vai pegar o bastante e multiplicar ele por muitas vezes, né? Ele vai ser multiplicado. Então eu creio nisso, vida em abundância, para termos a capacidade de ter vida e gerarmos vida, onde chegarmos e precisaremos andar agarrados com o dono da vida. Você quer bastante? Fica com ele, né? Quando você estiver com o dono da vida, a abastança na sua vida será multiplicada sempre, nunca vai diminuir, nunca vai acabar, né? No Antigo Testamento, nós vimos muitas vezes o povo hebreu ter domínio sobre si e sobre as situações. O povo era interessante, eles estavam lá muito cheios de poder, de autoridade, e de repente eles se tornavam escravos de outros povos. Por que será? Que eles estavam prosperando, eles cavavam poços e prosperavam, eles plantavam e prosperavam, um monte de coisa acontecia, atravessaram no meio do mar, saíram do outro lado, caía maná do céu, aquela coisa toda, mas de repente quando você olhava, eles estavam novamente como escravos. Você começa a perceber que não dá para ser mais ou menos crente. Se você for mais ou menos crente, você vai ser às vezes abençoado. E quando fala às vezes abençoado, quer dizer um dia sim, outro não, outro sim, outro não. É o que acontecia com eles. Eles começavam a esquecer de todos os planejamentos e todas as orientações de Deus, e voltavam a andar pela orientação do mundo, das pessoas normais. E quando menos esperavam, eles estavam perdendo aquilo que eles tinham alcançado. Eles alcançavam coisas tremendas, eles chegavam a vencer batalhas sem nem lutar, mas de repente eles eram dominados por pouca coisa, de repente eles eram dominados por quase nada. E aí você fala: que loucura! Sabe o que quer dizer isso? Com Deus nós podemos todas as coisas, sem Ele nós nos tornamos frágeis. Um dia a gente vence, outro dia a gente cai. Então é muito importante que a gente aprenda a andar na proximidade e junto com Ele. Precisamos estar, vamos dizer assim, preparados para ter abundância, quando nós entendermos que devemos nos submeter a Deus, ao Senhor da vida. Nós vamos estar submissos a Ele, debaixo da sua palavra, da sua orientação. Tem horas que nós vamos nos assustar, porque o mundo vai dizer que a gente é bobo, né? O mundo vai dizer que você deveria ter se aproveitado daquele momento, mas você sabe que vai prejudicar uma pessoa, vai
envergonhar a tua vida na presença de Deus. E chega aquele momento que é hora de você se avaliar, de que lado você quer estar. Quer andar debaixo da presença, do poder e da autoridade de Deus? Ou você quer alegrar as pessoas do mundo? Alegrar o seu próprio coração muitas vezes, satisfazer os seus desejos momentâneos, porque nós temos essa dificuldade, e o povo tinha essa dificuldade, satisfação momentânea. Aí nós precisamos pegar um ensinamento de Josué, por exemplo. Está aqui, Josué capítulo 24, 14. Agora pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade, com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se os deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é o que nos fez subir a nós, nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito esses grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. Então vejam, ali o povo começou a demonstrar um receio, uma fragilidade, e Josué, que era um líder, chamou todo mundo, colocou eles todos lá num lugar, e falou para eles: vocês vão ter que escolher, o que é que vocês querem? Servir a Deus, ou servir a deuses pagãos, a Baal e etc. Vocês vão ter que escolher. Só vou dizer uma coisa para vocês: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você veja que quando você fala aqui de Josué, ele não deixa dúvida. Ele não ficou assim: olha, para onde vocês forem, eu vou também. Se vocês forem para os deuses pagãos aí, blá 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 blá, eu vou também. Se você for para o Deus Todo-Poderoso, eu vou também. Não. Ele falou: eu sei para onde eu vou. Eu e minha casa, nós sabemos para onde nós vamos, porque eu e minha casa vamos servir somente ao Senhor. E aí aquele povo todo fez o quê? Peraí, olham para ele e falam: ele é um líder que foi colocado por Deus e venceu todas as batalhas. Josué é um líder que entrou na peleja, venceu 31 reis e foi passando e pelejando e vencendo. Esse cara tem o quê? Pedigree. Esse cara tem o quê? Histórico. Esse cara aqui, ele é uma demonstração da realização do poder e da autoridade de Deus. Nós não somos bestas, nós não somos bobos. Nós vamos seguir aquilo que já deu certo, aquilo que realmente tem cobertura, que tem poder, que tem autoridade, que tem manifestação, que traz vitória. Por isso eles falam: nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servirmos a outros deuses. Nunca nos aconteça isso. Nós precisamos identificar, para que a gente tenha vida e abundância, que nós sabemos o que queremos e defendemos um projeto de vida, defendemos essa verdade, porque o Senhor é o nosso Deus, é Ele que nos faz subir, a nós e aos nossos pais, da terra do Egito, da casa de servidão, e o que tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. Ele fala assim: nós reconhecemos que existem bênçãos na nossa vida que vieram de Deus. Alguém tem alguma bênção que veio de Deus de verdade aí? Você tem certeza? Ou você está falando por empolgação? Então como pode de repente eu ter dúvida se vale a pena seguir as coisas que o mundo aí, a televisão e etc, coloca, ou eu servir a Deus? Chega aquele momento que eu sei que é necessário eu tomar uma posição, né? Eu tenho que tomar uma posição. Eu tenho que saber que tem o horário de eu descansar, o horário de eu comer, o horário de eu tomar banho, o horário de eu trabalhar para poder ganhar o dinheiro. Eu tenho algumas coisas que são pré-estabelecidas para que eu alcance os objetivos. Assim no espiritual é a mesma coisa.
Para que eu alcance meu objetivo espiritual, eu tenho que começar a reconhecer quem é Deus, que Deus é esse, minha vida está na mão dele, o que vai acontecer amanhã. Eu prefiro abrir mão de algumas coisas, porque eu posso todas as coisas, mas nem todas as coisas me convêm. Sou eu que escolho. Não é que de repente o mundo escolheu por mim, ou a igreja escolheu por mim, sou eu que escolho. Por isso que ele diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele escolheu. Ninguém disse para ele: você tem que ir para a esquerda, você tem que ir para a direita. Ele falou: peraí, eu conheço a este Deus Todo-Poderoso, e eu quero continuar debaixo dessa manifestação, dessa proteção, dessa realização. Será que você quer essa manifestação para você? É muito importante a gente entender isso. Prepara seu coração para encontrar o caminho dos milagres através do perfume de Cristo. Eu preciso entender quem é Jesus. Toda vez que o pessoal aceita Jesus, eu costumo até dizer: pessoal, não é por obrigação, não é porque tem alguém perto de você, né? Você faz isso por amor. Por quê? Porque uma das declarações do perfume de Cristo é o amor. Ele amou você de tal maneira que entregou a vida dele pela sua. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Você percebe? É por amor. Tem perfume no ar, tem realização. Como é que eu vou abrir mão de algo tão sofisticado, de algo tão qualificado, de algo tão maravilhoso por qualquer coisa? Eu quero a vida em abundância. Eu quero a promessa redentora, junto com a promessa da prosperidade, junto com a promessa da cura, junto com a promessa de um relacionamento sadio e amoroso na minha casa. Eu quero os filhos abençoados, eu quero os filhos dos meus filhos abençoados. Eu sei o que eu quero, então eu não vou abrir mão. O nardo foi derramado sobre a cabeça de Jesus, e ele mesmo declarou que para a sua morte era aquele preparo. Eu não sei se você lembra, eu vou ler aqui para você em Marcos 14, né? Porém nós não podemos esquecer que o sacrifício da morte de Jesus trouxe vida a todos nós. Aquele perfume era usado muitas vezes nas pessoas que morriam. Só que aquela morte, foi diferente. A morte de Jesus não foi uma morte de perda, mas foi uma morte de ganho. Ele disse isso. Quando falaram sobre derrubar o templo, ele disse o quê? Derrube esse templo e em 3 dias eu o reerguerei. Aquelas pessoas ficaram totalmente ligadas que ele ia fazer isso fisicamente, que ele ia vamos derrubar a igreja e em 3 dias ele ia construir a igreja. Mas não era este o templo, porque a igreja você pode derrubar e construir 1 milhão de vezes e não muda nada. Eu posso tirar essa igreja daqui e passar para a rua de cima, para a rua do lado, para a rua do outro lado. Mas ele estava falando do templo espiritual, a presença que estava nele para salvação, para redenção, para transformação, para abundância. É isso que ele estava mandando dizer ali. Então 14:1 de Marcos fala assim: e dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos, e os principais sacerdotes e escribas buscavam como prenderiam com dolo e o matariam. Mas eles diziam: não na festa, para que porventura não se faça alvoroço entre o povo. E estando ele em Betânia, sentado à mesa, em casa de Simão o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, lhe o derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram: para que se fez este desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiro e dá-lo aos pobres. E bramavam contra ela. Jesus porém disse: deixai-a, porque a molestais? Ela fez a boa obra, porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhes bem quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. A gente começa a ver que a posição daquela mulher de quebrar o vaso dela de alabastro, de ir lá ungir a Jesus, tinha um significado. Ali naquela hora ela estava declarando uma futura morte, morte física, morte das coisas comuns, morte daquilo que é humano, mas o nascimento daquilo que é
espiritual. Por isso, ao terceiro dia depois de crucificado, ele ressuscita, e com ele o poder. Qual poder? O poder da tua libertação, o poder da salvação, o poder da transformação, o poder da prosperidade, o poder da cura, através do nome de Jesus Cristo. Depois da morte dele na cruz, ele assume o quê? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio para assumir sobre ele o seu pecado, para liberar você, para ir além, para você não ficar retido nesta terra, mas quando saísse daqui, ter um lugar especial no céu. O cheiro do nardo declara isso: a morte da carne e um nascimento espiritual, um nascimento de intimidade com aquele que pode todas as coisas. A visão que ele dá é essa: um tempo novo, um tempo de reflexo, de transformação. Na verdade, a representação daquele momento seria o preparo para as coisas que haviam de vir. Jesus se disponibilizou para pagar o preço dos nossos pecados, e isso aconteceu para que pudéssemos ser reconciliados com Deus, pudéssemos ter a vida eterna, a salvação. Se quisermos vencer o mundo, teremos que ter a essência do perfume de Cristo. Quando você lembrar do nardo, lembra realmente do que ele fez, de como ele se entregou por sua causa, de como ele liberou o seu caminho, como ele profetizou o seu futuro, como ele dispensou sobre você a maior realização que alguém pode ter: a vida eterna, o poder. O inimigo, Satanás, ele tinha expectativa. Pelo pecado nós estávamos mortos, pelo pecado nós não teríamos como vencer. Na verdade, o pecado nos faz ficar distantes de Deus. Diz que a única coisa que separa o homem de Deus é o pecado, E aí, agora vem o que? A condição de liberação e reconciliação, através do sangue de Jesus. Quando você reconhece Jesus Cristo como seu Senhor, o sangue dele te purifica de todo pecado, e te coloca de volta na presença do Pai, para você viver o que? A vida eterna. É fantástico quando você entende o que Ele está falando para você. Tua carne não vai te levar para o inferno, porque Ele pagou o preço da tua vitória, porque Ele te levantou no meio do pecado, dizendo que você é especial. Você só precisa reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador. Você só precisa reconhecer que você é um pecador. Você é um pecador realmente, e que você depende dEle. É forte você depender de Deus, Você falar: eu quero ser tratado, eu quero ser liberto, eu quero ser restaurado, eu quero ser transformado. Senhor, fica com a minha vida. O Senhor cuida melhor dela do que eu cuido. Andar nos teus caminhos. Tem gente que fala assim: mas quando eu viro crente, tudo é proibido. Ao contrário, você é livre para tudo, mas você passa a não querer mais tudo. Você que diz: eu não quero mais tudo. Tudo aquilo que me distancia de Deus eu não quero, porque eu quero estar perto dEle. Se alguma coisa me distancia, é que nem quando você casa. A pessoa casa, o homem e a mulher casam. Agora, mas ele não quer mais nenhum homem, nem quer mais nenhuma mulher, ele não quer mais ter, sexo fora, ele não quer. Lógico que não. Se ele quisesse, ele não casava. Ele casou porque ele queria ter aquele relacionamento especial. Ele queria gerar filhos, netos. Ele queria formar na sua casa um novo tempo, uma coisa nova. Se fosse para ficar na farra, na bagunça, ele não casaria. Então, o dia que você recebe a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, o dia que você entende o sacrifício que Ele fez na cruz, ninguém precisa falar para você o que você não deve fazer. Você já sabe que tem coisas que não valem a pena, porque você não quer perder o seu relacionamento. É muito forte. Se quisermos vencer o mundo, teremos que ter a essência do perfume de Cristo. Eu tenho que viver o que Ele viveu. Eu tenho que aceitar como Ele aceita. Eu tenho que ser, vamos dizer assim, parecido com Jesus, Eu tenho que fazer como Paulo fez, que abriu mão da sua carne, dos seus hábitos, dos seus comportamentos, dos seus costumes, para viver a Cristo. E ele era um cara que tinha tudo. Ele tinha posição, ele tinha dinheiro, ele tinha autoridade, falava mais de uma língua, ele tinha dupla nacionalidade, ele tinha uma porção de coisas. E sabe o que ele fala? Sede meus imitadores como eu sou de Jesus.
Ele não quer que você seja imitador dele. Ele fala: olha para mim, porque eu sigo a Jesus. Se você olhar para mim, você vai seguir também. Você vai ser como Jesus. Se você olhar para mim, porque você não vai me ver, você vai enxergar em mim Jesus Cristo. Você vai ter esse perfume na sua vida. Onde chegarmos, quando sentirem o nosso cheiro, todos se lembrarão que o perfume é o perfume do Senhor. Quando você chegar, as pessoas vão olhar para você e vão dizer: esse cara é crente, esse cara tem vida abundante, esse cara tem uma palavra profética, esse cara, quando ora, Deus responde. Essa pessoa tem algo para ensinar, algo para fortalecer, algo para preparar, algo para estabelecer, porque ele recebeu, ele tem o perfume. Você vai ser, vamos dizer assim, diferenciado nos lugares que passar. Você conhece o perfume, talvez, sei lá, do seu marido, do seu pai, do seu irmão, de alguém? Quando a pessoa chega, você fala: rapaz, fulano está aí, porque o perfume dele está aqui. São perfumes que marcam a gente, quer queira, quer não. Tem perfumes que marcam a gente. Eu tinha um amigo que de manhã ele passava aquelas loção, né, de barba lá, e ele até exagerava um pouco. E toda vez que eu cumprimentava ele, eu dava a mão para ele de manhã, eu falava: pronto, hoje eu vou ficar. Eu chegava até perto da bispa, ela falava: você está com cheiro daquelas loção? Eu falava: tá, meu amigo, ele passa um pouco de mais do que o necessário, né? Mas você sabe o que é engraçado? Todo mundo sabia: esse cheiro aí é do fulano. Ele marcava. O perfume de Cristo marca você por aquilo que ele faz na sua vida. Você viu que tem gente que não tinha como ter emprego, tem emprego. Tem gente que é curado de enfermidades graves. Tem gente que é restaurado às vezes na sua vida pessoal. Tem gente que mudou a sua história no sentimental. Cada uma das pessoas são marcadas de alguma forma, mas toda vez que você chegar perto dela, você vai sentir o perfume de Cristo, sabe? Foi Deus que fez esse negócio, foi Jesus que trabalhou por ela. Você vai exalar esse perfume, né? Mateus 20, 28 fala assim: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ele veio não para ser servido, mas para dar a vida dele em resgate de muitos. Por isso que ele faz a diferença, ou fez a diferença de uma forma tão forte, e ele ensina você a seguir pelo mesmo caminho. Quando você chegar, alguma coisa vai acontecer. Quando você chegar, as pessoas vão dizer assim: interessante, estava conturbado o lugar, mas a pessoa chegou e as coisas se acalmaram. As pessoas queriam te enrolar, te enganar, mas daqui a pouco inverte a situação e a bênção vai parar justo na sua mão. Eles queriam tirar, eu lembro de uma pessoa que ele contou o testemunho, até um membro da Donep, e ele contou o testemunho dele logo no começo da minha conversão, e ele falou assim: olha, eu lutei para entrar naquela empresa, eu era muito pobre, consegui entrar, uma empresa grande, aí uma multinacional, e de repente quando ele estava crescendo lá, alguém chegou e falou: tá tudo ruim, vai ter um corte, e nós vamos mandar embora um monte de gente. E aí ele falou assim: meu Deus, eu não posso perder esse emprego. Foi para o banheiro e começou a orar, pedindo a Deus e tal. Aí ele saiu, daqui a pouco chegou lá um rapaz e falou assim: olha, eu dei uma olhada na lista no RH, eu passei lá, e seu nome está lá, você vai ser demitido hoje. Ele falou: puxa vida. Ele tinha duas posições, uma delas era reclamar: puxa vida, eu trabalho direitinho, eu sou um cara legal. E a outra era voltar para o banheiro para orar. Ele voltou para o banheiro, trancou a porta, botou a testa no chão no banheiro e ficou clamando lá. E ficou lá mais de 1h30 lá, de joelho, cabeça no chão, falando com Deus: Senhor, me ajuda, abre esse caminho, libera, e tal, e tal, e tal, e tal. E aí o chefe dele, quando ele saiu, falou: onde você estava? Ele falou: no banheiro. Pô, você está enrolando, hoje vou mandar embora, você vai ser um deles e tal. E começou a falar duro com ele. Ele falou assim: não, eu estava orando para ver se Deus muda alguma coisa. E o cara falou assim: até parece que Deus pode mudar. 5h da tarde, faltava meia hora para acabar o expediente, e de repente o diretorzão chama ele na sala, o chefe do chefe dele. E quando ele chegou na sala e ele entrou, ele falou: puxa vida, todo mundo está indo no RH para ser mandado embora, o cara vai me mandar embora aqui na sala. Se eu chorar na frente dele vai ficar mal, né? Tanta tristeza dele. Ele começou jovem, morava num barraco, num lugar muito pobre, não tinha nem o sapato, deram para ele, foi uma coisa assim difícil. E ele falou assim: agora que eu estava começando a crescer, né, nessa empresa, e de repente o cara faz uma pergunta para ele: você tem se esforçado muito, você
está estudando com dificuldade, a gente já viu e tal. Queria fazer uma pergunta para você. Você aceitaria ser trainee de gerente? Não vou lhe pagar o salário nem do trainee, nem do gerente. Vou te colocar num compasso de espera. Você vai ficar aqui sendo treinado por 3 anos. E nesses 3 anos você vai ter que mostrar que você é bom. Se você conseguir, você se torna um gerente. Se você não conseguir, eu vou te pôr na rua do mesmo jeito. O que você quer? Meu irmão, o nome na lista para ser mandado embora, pronto para ser derrubado. Você acha que ele ia falar que não? Sim, senhor, topo. Ele falou, é a chance que Deus me deu. O chefe dele, que já estava dando bronca nele, falando para ele que hoje era o dia dele ir embora, foi mandado embora. E ele ficou como trainee no lugar do gerente dele. Esses 3 anos, começaram a treiná-lo, e mandaram ele para fora do país para experimentar, e ele se saiu muito bem, e se tornou um gerente geral nessa empresa, uma empresa muito grande, eu não vou falar o nome porque vocês conhecem, e de repente nessa estrutura toda, ele acabou se destacando, trocou a diretoria, entrou uma diretoria nova, gostaram do trabalho que ele estava fazendo, e nem lembraram de perguntar se era para ter sido mandado embora 3 anos atrás, mas passaram ele para ser agora trainee de diretoria, e aí ele passa a estar num cargo lá em cima. E eu conheci ele numa reunião, e quando eu queria entrar nessa empresa, eu era gerente comercial, queria entrar, e tinha gente lá que não deixava eu chegar nem no departamento de compras. E aí eu conheci ele, e bater um papo com ele lá nessa reunião, dos homens de negócio do Evangelho Pleno. A gente conversou, e ele falou assim, você teve problema na empresa? Eu falei assim, não, problema eu não tive, é que não me deixaram nem passar pela portaria. Ele falou, como? Eu falei, eu queria apresentar a nossa empresa, mas não me deixam entrar. Ele falou, você está falando sério? Eu falei, estou. Ele falou, tá bom, dá o seu nome completo. Aí, ligaram para mim, 14h30, esteja lá, vão estar te esperando. Chego no portão, o guarda já está avisado, já tinha 2 seguranças, um da portaria normal e o outro para me acompanhar. Eu já achei estranho. Cheguei na porta, tinha lá uma assessora e uma secretária. E quando eu cheguei numa sala, tinha lá uns 8 ou 9 homens sentados, gerente de tudo que é área, todos eles para me ouvir. E eu entrei, e aí o comprador falou assim, você precisava fazer isso? Eu falei, isso o quê? Pô, você foi falar com o homem? Eu falei, que homem? Quando ele falou o nome, eu falei, o fulano. Eu falei, amigo meu. Ele falou, o meu irmão. Eu falei, nós somos irmãos em Cristo. Ele falou, agora todo mundo tem que te ouvir por causa disso. Eu falei, eu acho bom você falar mais light, meu irmão pode ficar bravo. E ele pegou e falou assim, saiba que você vai sentar, vai se explicar, mas não vai rolar nada. Eu falei, tá bom já consegui sentar, já está ótimo. Expliquei e tal. De repente, do nada aparece o homem, entrou na sala, foi lá, me deu um baita num abraço, falou, você está sendo bem tratado? Eu falei, eu só queria fazer um pedido. Eu queria fazer pelo menos um lote piloto, para a gente poder ser avaliado. Ele falou para o cara, passa para ele um pedido de um lote piloto, e passa para mim a resposta, que eu quero saber o que vai acontecer. O cara olhou para mim, com aquela vontade de me matar. Passei, fui aprovado e passei a fornecer naquela empresa. Aí eu falei assim, Deus, um homem que lá atrás era para ter sido mandado embora, hoje está aqui me abençoando e dizendo para mim que Jesus Cristo é o Senhor. Ele falou na minha cara, falou assim, eu vou dizer só uma coisa para você, Marcos, Jesus Cristo é o Senhor. Coloca isso no seu coração e entre aqui quando você quiser, porque essa porta está aberta para esse tipo de pessoas, gente que acredita em Jesus Cristo como Senhor. Aquele dia eu saí de lá, é longe daqui, né, quase 2 horas aqui de São Paulo. Eu vim quase a pé pela estrada, não precisava nem do carro. Eu estava sentindo assim, Deus, o que o Senhor pode fazer mais? O perfume de Cristo é um negócio fantástico, irmão. Muda a vida de um, muda a vida do outro, muda a vida das pessoas, de todos que estão ligados. E você precisa hoje assumir a vida abundante. Fala para alguém do seu lado, assuma a vida abundante. Entre na dimensão sobrenatural.
Não se preocupe com o que os outros vão dizer. Deus vai preparar alguém para abrir a porta para você passar. Ele vai preparar pessoas para falar por você. Não se preocupe. Nós temos que exalar o perfume de Cristo. Nós temos que ser aqueles que foram salvos por Jesus e têm sobre si essa unção. Você sabe, às vezes o pessoal olha a um tanque batismal. São lá alguns 1000 litros de água, 2, 3, 5, 8, depende do lugar. Mas por que eu não posso me batizar na banheira de casa? Eu ponho água quentinha, tem toalha, tem isso, tem aquilo. Não é o problema daquele local. É o problema de como nós nos posicionamos. Para aquele momento representa o que aquele tanque? Aquelas águas para nós representam a presença do Espírito Santo de Deus. Ali há uma declaração, onde o velho homem morre e nasce o espiritual. Algo humano deixa de existir e algo espiritual, mas é simbólico. Mas é tão simbólico que muitas pessoas, quando levantam das águas, estão curadas. Muitas pessoas, eu gostava sempre de batizar muito, e quantas pessoas eu colocava nas águas, e quando eu estava colocando eu dizia: peça o impossível, porque Deus vai te dar como presente. E as pessoas desciam, e quando levantavam, estavam curadas. Quando levantavam, já tinha, eu lembro do senhor que o filho dele estava com pedra, ia ter que operar, porque a pedra era maior que o canal, e aquela coisa toda. Ele falou para mim: eu posso pedir não por mim, mas pelo meu filho? Eu falei: querido, você vai pedir o que você quiser, por quem você quiser, porque você está descendo na unção, no perfume. Você está debaixo de algo maior, a presença de Dedicana Hassuricanta Labai de Jesus Cristo. Fala o que você quer. Meu filho está lá em casa, está se contorcendo, só vai operar amanhã à tarde, e tem uma pedra, pelo menos essa pedra se desfaça, sei lá, ou para doer. Ele se batizou, saiu, foi até o telefone da igreja, lá no local que a gente estava, ligou para casa. Naquela hora a mulher dele falou assim: ele está no banheiro e acabou de expelir a pedra. A pedra era maior que o canal. Como aquela pedra saiu de lá, nenhum médico explicou. Como ela passou no canal. Amado, quando a gente entende o que é o perfume de Cristo, quando a gente entende o que é a presença de Jesus Cristo, a gente começa a viver o novo. A gente começa a viver a realização. Eu não sei o que você precisa, mas eu tenho uma convicção que hoje você vai ter a sua vida abundante. Hoje haverá uma mudança na sua história. Temos que aprender a reconhecer Jesus Cristo e o seu perfume. Temos que exalar esse perfume. Sabe, a tua fé, ela faz você exalar o perfume. Tem gente que não tem fé, então ele fica numa situação, não é que ele não tem fé porque ele não tem fé, ele tem fé porque ele não usa a fé. Porque na verdade todo mundo que recebe a Jesus Cristo como Senhor, recebe uma porção da fé, porque é pela fé que você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio a essa terra em carne, em sangue, e veio para te salvar. Por isso, quando você recebe a Jesus pela fé, você já recebeu uma porção da fé. Agora, a qualidade da fé que você precisa exercer é que faz a diferença, não é o tamanho da fé. Qualidade quer dizer colocá-la em primeiro lugar e utilizá-la na hora da necessidade. Eu acredito, por isso que ele fala: se tiver fé como um grão de mostarda, dirá ao monte, lança-te daqui a acolá, e ele se lançará. Mas ele diz: sem duvidar. Isso precisa estar em nós, dentro de nós. Teremos que aprender a reconhecer Jesus Cristo e o seu perfume. João 10:9 fala assim: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham a vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo,
deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Tem ovelha de Jesus aí? Ele dá a vida dele por você. Como é que você vai ficar despreparado, ou vai ficar perdido, ou vai ficar abatido, ou não vai ser vitorioso? Não tem como. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Jesus está dizendo para você: se apegue a mim, fica comigo, recebe da minha manifestação, vive do meu poder, e você vai ter essa manifestação sobre a sua vida. É muito interessante, a criança copia o pai ou a mãe. Então a criança, ela começa a usar os perfumes. Se a menina gosta de pegar o perfume da mãe, se o menino gosta de pegar o perfume do pai, né? E isso eles fazem por prazer, para ficar perto do cheiro, para sentir aquela alegria. Eu lembro que eu tomava banho de água Velva lá da Bozano, né? Meu pai punha alto, e eu ia lá, punha um banquinho, um negócio, encostava, subia de lado na pia, ia lá e conseguia pegar aquele vidro, e pá, dava uma despejada, colocava de volta lá, e achava assim, ele nem vai perceber. Eu saía na sala e ele falava: Marcos, você pegou o meu negócio, loção lá. Eu: não, pai, não peguei. Filho, você está cheirando mais que eu. Era uma honra, é um prazer sentir o cheiro do pai em si mesmo, levar em você o cheiro da mãe, ou seja, você passa a ter a referência. Ei, você vai ter a mesma autoridade que o nome de Jesus já disponibilizou aqui. Ele diz que Ele é o bom pastor, Ele está cuidando de você, mas Ele faz de você também um bom pastor, Ele faz de você também um apêndice da glória dEle. Você tem autoridade. O nome de Jesus está sobre você. Tudo que pedir ao meu Pai em meu nome, Ele vô-lo fará, para que o Pai seja glorificado no Filho. Quando você usar o nome de Jesus, a autoridade do nome dEle vai estar em você, e os milagres vão acontecer, os sinais vão acontecer. Por quê? Porque Ele entregou para você o perfume dEle. Leva contigo, qualquer coisa, todos reconhecerão o meu perfume em você. Tem coisas que nós não podemos deixar para trás. Temos que compreender que Jesus é a garantia de conversão, de salvação, de liberação na vida das pessoas, na nossa e nas pessoas que estiverem à nossa volta. Você faz a diferença. João 14:1 fala assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, porque para onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele deixa claro: você quer vida? Você quer abundância? Vai pelo caminho de Jesus, segue Ele, coloca Ele na sua frente. Ele vai abrir caminhos para você, liberar portas, desfazer tudo que for impedimento, abater o teu inimigo, abrir caminho para você vencer sempre. Isso é muito importante, é neste caminho que devemos andar, e se tivermos alguma dificuldade de encontrá-lo, o seu perfume vai nos guiar. Ei, é muito fácil saber quando alguém fala verdadeiramente de Jesus e quando a pessoa só fala de um Jesus qualquer. Por quê? Porque quem fala do verdadeiro Jesus tem comportamentos condignos com a palavra de Deus. Você nunca vai poder acreditar numa pessoa que fala de Jesus e lá fora estava fazendo tudo que é errado. Você fala: peraí, tem alguma coisa que não encaixa. Luz e trevas não se misturam. Toda vez que houver trevas e você acender a luz, vai clarear. Pode ser um quarto escuro e você acender lá um fósforo, um isqueiro, uma vela,
você já vai enxergar e vai achar o caminho para você sair. Poxa, mas o quarto era grande, mas a luz é o suficiente para te dirigir e te tirar daquela situação. Você tem que entender, nós somos colocados como luz do mundo, sal da terra. Por isso nós representamos Jesus aqui. Nós precisamos andar nesse caminho e entender, espera aí, se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, eu estou com Ele, e eu vou andar por esse caminho, por essa verdade, recebendo essa vida. Estou transformado para transformar, estou abençoado para abençoar, eu tenho a vida abundante. Por quê? Porque eu sei o caminho que eu devo trilhar, eu sei por onde eu devo passar, eu sei o que pode mudar a minha vida e o que pode mudar na minha casa, na minha família, nos meus amigos, no meu trabalho. Outro dia o irmão estava falando que ele começou a ministrar dentro da empresa dele, e de repente as coisas começaram a se encaminhar de outra maneira, e de repente agora o chefe pede para ele ministrar. E agora? Primeiro ele apresentou, agora ele já é pedido para ele ministrar. Ei, fala para nós do amor de Jesus, fala para nós das coisas. Nós precisamos entender a diferença que nós realizamos. Quem é você, irmão? Quando você chega nos lugares, as pessoas reconhecem o seu perfume. Você tem o perfume de Cristo. As pessoas sabem que podem confiar em você. Não é confiar assim, eu traí minha mulher. Não é esse tipo de confiança. Confiar em você é assim, eu preciso mudar a minha vida. Você pode me ajudar? Você pode me dizer qual é o caminho para que eu possa trilhar? Porque eu não sei como resolver mais. Eu entrei, como diz aí, num beco sem saída. Você pode me ajudar? Nós estamos vendo quantas pessoas estão entrando em becos sem saídas. Nós estamos vendo quantos jovens tendo problemas com drogas, com álcool, com prostituição, com homossexualismo, etc, etc. E muitos deles não sabem como sair. Não sabem. Muitos deles não sabem como sair desse caminho. Eles começam a conviver com isso todo dia. Eles às vezes estão tristes, você não vê felicidade na pessoa, mas eles não sabem como sair, porque tudo foi montado à volta dele e ele está preso. Se você olhar para ele, você vai ver um semblante triste. Pessoas às vezes muito inteligentes, muito sábias, pessoas às vezes muito abastadas, mas estão presas em situações. Você sabe o caminho, você sabe a verdade e você sabe a vida. Por que você não pode começar a ser a diferença na vida dessas pessoas? Você tem a vida abundante, você pode distribuir a vida abundante para todo mundo que estiver à sua volta. Você sabe por que o mundo está tão difícil, tão triste, a gente vê aí fora? As drogas hoje são, vamos dizer assim, um volume enorme, né? Se você falar do restante, do sexo, etc, etc, está tão pesado, porque muita gente deixou de falar na hora certa. Muita gente achou que não era para falar aquela hora, que não era para se expor, que não era. E aí sabe o que acontece? Entre aspas, o diabo do outro lado começou a falar. Pessoas começaram a se preparar, situações começaram a ser pervertidas, famílias começaram a ser destruídas, escolas foram totalmente remodeladas, não mais para atender a necessidade das crianças, mas para satisfazer outras coisas. E aí nós começamos a perceber que nós cristãos deixamos totalmente à mercê do inimigo. O nosso Deus não dorme nem toscaneja. A Bíblia diz isso, que Ele está acordado dia e noite. Mas eu tenho algo para te dizer: Satanás também fica acordado dia e noite. Ele também não dorme. Por isso, toda vez que eu e você não exalamos o perfume de Cristo, alguém do outro lado pode estar exalando o enxofre de Satanás, e um dos dois vai se apegar às pessoas. E aí você vai falar: mas não é possível. Mas é muito sofrimento. É muita dificuldade. Mas quem é que vai mudar isso? Quem tem a vida abundante. Alguém tem a vida abundante aí? Alguém conhece a Jesus Cristo? Alguém sabe o poder da manifestação de Jesus Cristo? Então chegou a hora de você não ficar mais calado, de você começar a declarar, de você começar a valorizar. Apóstolo, posso fazer uma pergunta? Pode.
é proibido eu ouvir música do mundo? Eu poderia dizer poderia dizer não é. Porque vai começar aquela situação, as pessoas tentando defender. Não, eu só ouço música do mundo que não tem palavrão. Eu só ouço música do mundo que não faz apologia à morte e nem isso e aquilo. Eu só ouço música do mundo que não leva ninguém para a fossa. Eu só ouço música do mundo que não sei o quê. Mas espera aí. Se eu tivesse que comer alguma coisa, eu comeria papelão ou comeria uma comida sadia? O que você prefere, papelão ou comida sadia? Não, eu sou inteligente, eu quero uma comida sadia. Os louvores de Cristo, os louvores de Deus, eles vêm para te fortalecer. Você pode ver que toda vez que o pastor Fábio está cantando, as pessoas estão recebendo poder. Então tem coisas que eu começo a mudar por concepção própria. Eu não preciso que alguém me diga assim: abre mão daquela música lá, daquela outra lá. Por quê? Porque eu quero aproveitar o meu dia. Eu quero melhorar. Amigo, tem uma piscina aqui e tem aí o riozinho, esse riozinho que passa aqui na Kennedy. Qual dos dois você quer mergulhar? Na piscina. Porque o riozinho pode me trazer alguma contaminação. Ele vai trazer? Não sei, pode trazer. Então eu prefiro a piscina que a água é limpa. Então eu prefiro a música evangélica cristã, porque é uma água limpa. Vai me ajudar a fortalecer o quê? O meu caráter. A palavra de Deus diz assim, que a nossa boca fala do que o nosso coração está. Olha aí, do que eu vou encher meu coração? Você entende? Tem coisas que eu não preciso que ninguém fique atrás de mim. Não vai lá ouvir isso. Sai das piadas sujas, sai da mentira, sai da prostituição. Não assiste aquele filme lá que é muito pervertido, é muito pesado. Não faz isso. Você mesmo vai falar: isso aqui vai encher a minha cabeça de coisas que não são boas. Isso aqui vai tirar a minha paz disso. Essas amizades aqui não vão me influenciar para o bem, vão roubar a minha paz. Por isso a Bíblia vai colocando, e ela vai colocando com muita sabedoria, quando ela fala assim: olha, não se embriague com vinho, mas se embriague com o Espírito Santo de Deus. Ele está dizendo o que é para você? Quem se embriaga para ter alegria, para ter descontração, para ter isso. Se encha do Espírito Santo e você vai ter muito mais do que a maior droga que existe. Se você cheirar cocaína, se você fumar crack, o cara fica loucão. Mas se você se encher do Espírito Santo, você vai ter revelação, você vai ter poder de cura, você vai ter poder de libertação, você vai ser tão fortalecido e renovado que todo mundo vai olhar para você. Porque tem muita gente que usa droga lá fora para poder aparecer e ser diferente, e ser corajoso. Mas quem é cheio do Espírito Santo já é corajoso pela própria natureza. Nós precisamos evidenciar esse perfume, o perfume de Cristo na nossa vida, porque nós vamos ver uma mudança de vida, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Um novo tempo vai viver na sua vida, vai se estabelecer na sua vida. Uma nova alegria vai ser para você. Olha, para a gente fazer uma festa aqui para as crianças, a gente precisou comprar uma porção de coisa, pedir dinheiro para vocês, pedir dinheiro para outros amigos lá fora. Fizemos todo um trabalho e tal, aquela dificuldade. Vai escrever a criança, não vai. Aí a mãe fala da Covid, aí o outro fala do perigo do ônibus. Aí tem uma festa aí, funk aí em algum lugar, vão 20 mil, 15 mil pessoas. É interessante, aqueles lugares não tem Covid. Não tem Covid. Mas aqui tem Covid. Aí você começa a ver como nós não vivemos a vida abundante, como não tomamos posse da vida abundante, não valorizamos a vida abundante. Porque se nós valorizássemos, a gente fala assim: eu vou chamar aquele meu vizinho, vou chamar aquela minha sobrinha, vou trazer aquele meu priminho, vou trazer tal, a fulano, ciclano no culto, vou liberar a vida deles, vou dar para eles a vida abundante, e eles serão transformados. Tem gente que fala assim: eu não aguento mais, lá vem a nonoca com a mesma conversa, toda vez ela bate no marido, o marido bate nela, apanha, só tem um jeito de mudar, meu irmão. Não é com frases conformadas, mas é o poder da restituição, o perfume de Cristo, a vida abundante. Então hoje, nós vamos ungir vocês, nós vamos ungir todas as pessoas desse lugar com um nardo, né? E nós vamos fazer de uma forma rápida, para não ter muito contato, como diz, né? Nós vamos fazer de uma forma rápida, mas eu quero que você tenha isso no seu coração. Eu creio que a simbologia
deste nosso comportamento, mas a palavra de Deus já foi ministrada na sua vida, vai transformar você de dentro para fora, vai mudar a sua vida de uma forma especial, para que você viva esse posicionamento, para que você saia daqui lembrando: existe um perfume, o nardo, que representa a morte da carne e a vida do espírito. Você vai lembrar, esse cheiro é o cheiro que Jesus exala e que Ele traz sobre você a abundância da realização. Aonde você chegar, chegue com essa ideia: a partir de agora, eu estou debaixo de uma promessa, estou debaixo de uma verdade, e eu vou exalar, no lugar que eu chegar, o poder que está colocado, contido sobre mim.